Oi, aqui é a Lê e hoje eu convido você para fazer um pão tipo bisnaguinha comigo. Bora lá? Vamos então para os ingredientes. Aqui nós temos meia colher de café de sal, o açúcar que iremos usar 5 colheres de sopa, duas colheres de sopa de margarina, 2 ovos, 2 fermentos biológicos de sua preferência, meio litro de leite, 1 quilo de farinha de trigo. Agora vamos começar a nossa receita, lembrando que se a massa ficar muito mole, você coloca um pouquinho mais de farinha. Se ficar muito seca, um pouquinho mais de leite. Vamos lá então para a nossa receitinha. Aqui eu coloco de uma vez toda a farinha de trigo, 1 quilo de farinha. Eu abro no meinho só para ficar mais fácil da gente poder estar misturando os secos. É uma receita muito fácil, tá, gente? Vou colocar um envelopinho de fermento biológico. Coloquei os 2 fermentos e agora o sal, meia colher de chá de sal. Vou colocar o açúcar, 5 colheres de sopa. Tenta colocar um pouquinho generoso, tá ok? E bora mexer essa mistura seca. Até agregar bem, tudo misturadinho. Agora eu vou colocar a margarina. A minha está em temperatura ambiente. Os ovos. Eu dou uma leve mexidinha, só para dar uma misturadinha, estourar as gemas, né? Agora eu vou acrescentando o leite, lembrando que o leite é aos poucos, e se precisar de mais leite, porque depende muito da farinha e muito do tempo também, você vai sentir a massa e vai colocar mais leite. Ou mais farinha caso ela tenha ficado mais mole. Mão na massa, lembrando que a sua mão está toda higienizada. Você tem que ir tipo amassando. Entre os dedos você vai sentir. Não se preocupe, essa massa vai dar ponto. O meu precisou de um pouquinho mais de leite, tá? E eu coloquei porque eu senti a minha massa e estava muito seca. Vai agregando. É um processo que pode demorar um pouco, mas com um pouquinho de jeito, paciência, você vai conseguir. Eu agreguei um pouquinho mais de leite. Hoje está um dia um pouquinho frio e isso demora um pouco o processo da fermentação, mas ele fermenta. Mas se você fizer o pão num dia mais agradável, um dia mais quente, esse processo é todo acelerado. E vai agregando.
Passei para a bancada, para minha pedra de mármore. Comecei a sovar. Por enquanto, ela ainda está um pouco pegajosa. E eu vou rasgando essa massa. Olha como é o jeito de rasgar essa massa. Tiro a massa que está entre os meus dedos. E vou rasgando. Aí eu dei uma aceleradinha no processo. Aí já tinha uns 10 minutos de sova. E ó, ela desgruda toda. Mas se você achar necessidade, achar que a sua massa está muito mole, salpique um pouquinho de farinha de trigo. Eu indico de 1 ou 2 colheres de sopa, tá? Não é muita farinha de trigo, não. Aí, depois que ela soltou das minhas mãos, eu vou colocar ela na mesma bacia a qual eu comecei todo esse trabalho. Coloco na bacia e vai para aquele processo. Coloco um paninho de prato limpo em cima e deixo no cantinho fermentar. A massa aqui ficou por 30 minutos descansando. Vou colocar na minha bancada. Você pode notar que eu não vou agregar farinha nesse processo. Tá ok? Porque eu não vejo necessidade, tá? Eu corto a minha massa. Essa massa pode ser cortada e feito pães individuais grandes, tá? Usando aquela forma de pão de forma. Só separei as porções. Lembrando que o melhor, caso você vá vender, é fazer pesado, proporcionado pelo peso, tá bom? Você pesar tudo direitinho. Aqui, para quem não tem balança, fiz um rolinho, né? E tô separando 4 dedos. Com certeza o peso não está proporcional, por isso que para a venda é necessário que você tenha uma balança. Vou fazer isso com toda a massa. Então, como é que eu vou enrolar? Eu vou pegar apertando com os dedos. Note que não é uma massa difícil de ser trabalhada, tá? Eu abro com os dedos. Sim, ela é um pouquinho grudenta, mas não é uma coisa que grude em toda a mesa, tá ok? Ela solta com muita facilidade. Eu tô só tentando abrir de uma forma que eu consiga enrolar. Olha só. Aí eu venho e dou uma enroladinha. Puxo, enrolo, puxo, enrolo, puxo, enrolo. Fiz isso, dou aquela enroladinha para poder só firmar esse rolinho. Eu desfaço esses 2 biquinhos da laterais, dando beliscadinha. Eu coloco em uma forma untada com óleo, tá? Não encharcada, só untada levemente. Vou fazer novamente para você dar uma olhada, tá? Abro. Aí, se você não tiver o rolo, olha aí que facilidade. Se você tiver o rolo, fique à vontade para usar, tá? Aí é para ser mais artesanal, não ter nenhum tipo de suporte. Você vai fazer isso com toda a massa. Aqui eu já fiz com todos, tá ok? Não deu só essas 2 formas, deu mais. Aí eu vou cobrir com plástico e um pano e deixar descansar até dobrar de volume. Que foi o que aconteceu aqui, dobrou de volume. Gente, o tempo estava muito frio. Isso demorou umas 2, 3 horas. Demorou muito, demorou bastante. Mas em um dia quente, de 30 a 40 minutos com certeza, tá? Só que tava frio o dia, então eu tive esse
Processo lento da fermentação, mas faz parte. Aqui eu tô passando uma gema com um pouquinho de água. Peguei a gema, estourei, coloquei um pouquinho de água e bati. Tô passando em cima dos pães. Tô fazendo isso em todos, tá ok? Você pode fazer os pães menores, mas para isso você precisa da balança. Um ótimo pão para tarde. Você vai levar o seu pão para ser assado no forno 180 graus, até ele ficar assim, douradinho. Agora, eu peguei margarina e derreti. Derreti no micro-ondas, ou pode ser em banho-maria. E estou passando em cima dos pães para dar um brilho. E eu vou jogar coco ralado. Mais uma dica muito legal é você fazer uma aguinha com açúcar, bem grossinha, e passar em cima dos pães. E depois salpicar açúcar em cima, gente, fica uma delícia. Fica até o ponto de você achar que você comprou esse pão na padaria, que não foi você que fez. Olha só o nível. Legal, né? E aí você coloca o tanto que você desejar. Você pode estar jogando aí o coco ralado com açúcar ou o coco ralado já adoçado. Aqui está passado só a manteiga. Eu ainda não coloquei o açúcar, mas o que eu indico aí é você estar passando uma caldinha de água com açúcar bem grossinha e tá salpicando açúcar cristal. Fica muito gostoso, tá ok? Eu não mostrei, mas eu fiz isso no meu. Olha aí, gente, esse daí tá com açúcar, tá? Ele tá muito quente, gente, porque a hora já estava avançada já. Entrei na madrugada fazendo esse pão. Estava muito quente. Então eu queria mostrar pra vocês como ele fica. Dá uma olhada na fofura desse pão, gente. Olha, bem maciozinho. Só que tá muito quente, eu não tô conseguindo pegar. Tá tão fofinho que tava despedaçando, bem quentinho, uma delícia. Legal, né? Aí eu quero mostrar pra vocês que ele é facinho de fazer, tá bom? Faça o pão, olha que bonitinho. Tchau, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar. E eu aguardo vocês nas próximas receitas. E eu fico muito feliz de estar trazendo para vocês essas receitas maravilhosas. Qualquer dúvida, pode comentar, tá bom? Eu vou ficar muito feliz em responder o seu comentário. E qualquer dica também. Não se esqueçam, tá ok? Se inscreva no canal, compartilhe essa receita. Um grande beijo da Lê.